Aqui comigo, Márcio Costa. Boa tarde, Márcio. Quais são os assuntos de destaques que você traz para a gente nessa quarta-feira? Boa tarde, Jefferson. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo canal 8.1 HD, pelas nossas redes sociais, pelo nosso YouTube também. Hoje, quarta-feira, 25 de março, o nosso Giro de Notícias traz para você. No editorial Paraíba você confere valores pagos pelas inscrições nos processos seletivos do IBGE serão ressarcidos. Com o censo demográfico adiado e a suspensão dos processos seletivos para recenseador e agente censitário, que na Paraíba somavam quase 4 mil vagas, o IBGE se pronunciou em um comunicado. Olha só, o IBGE e o SEBRASP estão trabalhando em conjunto para viabilizar o ressarcimento dos valores pagos pelas inscrições com maior brevidade possível. O SEBRASP vai encaminhar ao IBGE as informações cadastrais de cada um dos pagantes para que, em seguida, esse reembolso seja efetuado. Estará disponível na forma de ordem de pagamento a cada um dos candidatos nas agências do Banco do Brasil. Nesse momento, a data prevista para a disponibilização do ressarcimento é dia 18 de maio de 2020. Reiteramos que todos os candidatos pagantes serão integralmente ressarcidos e as orientações para recebimento dos reembolsos serão amplamente divulgadas a todos por e-mail e nas páginas oficiais e demais canais de comunicação do IBGE e do SEBRASP. Então você confere todas as atualizações no portal tvsol.com, sendo lançado diariamente ou não, a gente vai estar disponibilizando para você. Ainda no editorial Paraíba você acompanha: problema no sistema adutor Corema-Sabugi provoca interrupção de funcionamento de fornecimento de água. O assessor de imprensa da Companhia de Água e Esgotos da Paraíba, Cagepa, aqui da Regional Patos, Juraci Barbalho, confirmou na manhã de hoje que alguns municípios atendidos pelo sistema adutor Corema-Sabugi deverão sofrer interrupção de fornecimento de água potável nesta quinta-feira, dia 26, em função da decorrência da ocorrência de uma descarga elétrica ocorrida em parte do equipamento. Além de Patos, os municípios de Coremas, Cajazeirinhas, São Bentinho, São Mamede, Santa Luzia, Pombal, Vista Serrana, Paulista, Catolé do Rocha, São Bento, Brejo do Cruz e Belém de Brejo do Cruz também são atendidos pelo maior sistema adutor do estado da Paraíba e podem ter problemas no fornecimento de água. Segundo o Juraci, a previsão para o serviço ser restabelecido é tão logo a equipe técnica da Energisa possa concluir a manutenção lá na localidade. Quer dizer, Jefferson, o pessoal dessas cidades citadas acima tem que ter um pouquinho de calma. Não é por conta do Covid-19, não. É por conta de um problema elétrico que deu lá. Essas cidades todas vão ter parte do seu fornecimento na quinta-feira 26 paralisadas, mas assim que regularizado o conserto lá, vai estar voltando à sua normalidade. E a gente já está avisando aqui com antecedência para o pessoal se preparar, né? Certeza. O portal tvsol.com, ainda no editorial Paraíba, apresenta: todos os 3 casos diagnosticados com coronavírus na Paraíba estão curados e foram tratados em casa, revela Geraldo Medeiros. Enfim, uma notícia boa que anima e acalma um pouco os paraibanos. As perspectivas são animadoras. O secretário de Saúde da Paraíba, Geraldo Medeiros, revelou em entrevista na manhã de hoje que todos os casos de coronavírus diagnosticados na Paraíba já foram curados. Uma notícia boa para todos os paraibanos. O secretário disse que tem 3 casos confirmados no estado da Paraíba. Todos eles foram tratados em casa e já terminaram seu período de isolamento, de confinamento domiciliar e estão curados. Inclusive a gente tem um vídeo do secretário Geraldo Medeiros e a produção vai rodar aí. Roda, produção. Doutor Geraldo, tem circulado um áudio afirmando que Kézia, a servidora da Frei Damião, foi confirmada a causa do óbito dela para H1N1. Essa informação é verdadeira? Não, essa informação não procede porque o exame que foi feito no LACEN, ele descartou para Covid, mas ainda precisam ser feitos novos exames de outras amostras e a possibilidade de H1N1 ela existe, mas não foi testado ainda.
O presidente da República fez um pronunciamento ontem e com uma orientação diferente da que o governo da Paraíba vem sugerindo. Qual que é a orientação para os paraibanos? O isolamento ainda é recomendado? Bom, a declaração do senhor presidente da República, ela contraria tudo que o seu corpo técnico, que o ministro da Saúde, juntamente com o secretário de Vigilância em Saúde e o secretário executivo, preconizam para o Brasil. E esse enfrentamento ao coronavírus é a opinião mundial de que só conseguirá ter êxito a partir do momento que nós possamos conseguir o isolamento social, isto é, que as pessoas fiquem em casa e evitem contato com outras pessoas, evitando aglomerações, e aí sim nós teremos êxito no enfrentamento ao coronavírus. Ainda sobre Kécia, como é que está o funcionamento da Frei Damião hoje? Bom, a Frei Damião, alguns profissionais estão com suspeita de uma virose e estão afastados. Momentaneamente ela está com restrição no atendimento. Esperamos que com a solução dos problemas e o resultado de outros funcionários nós possamos reiniciar o seu funcionamento. Nos foi informado que foi feita uma desinfecção na maternidade ontem. Como é que isso é feito? Bom, isso é um novo modelo, uma atitude a mais, né? Mas é preciso que as pessoas entendam que não é só a aspersão de substâncias antissépticas no ambiente que contribui para a diminuição dos casos de coronavírus. Mais importante do que isso é os profissionais de saúde lavarem as mãos, evitar colocar a mão na boca, no nariz e nos olhos, e a etiqueta respiratória, evitando tossir, espirrar e proteger com a dobra interna do cotovelo. Aquelas pessoas sintomáticas respiratórias, isto é, aquelas que têm tosse, espirros, febre, aí sim, essas pessoas devem usar a máscara. A máscara comum e não a N95 como muitos pensam. O parecer do CRM, do CORE, é de que as máscaras comuns devam ser usadas pelos profissionais de saúde. Somente aqueles casos de servidores que atuam na UTI ou aqueles que vão realizar a intubação de pacientes como anestesista ou então numa sala vermelha, aí esses sim devem usar a máscara N95. Os números atualizados no dia de hoje, né, para que traga essa calmaria à população, se é que é possível, Jefferson, são de 3 casos confirmados, como o secretário acabou de falar. Já com esse confinamento, a cura chegou para esses pacientes e mais de 80 casos ainda são investigados. Inclusive os testes mais breves para Paraíba estão chegando nesses próximos 8 dias, segundo o secretário também, aquele teste que está sendo feito em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Minas, que com 15 minutos já se tem um resultado. Então já é uma evolução para tratar esses casos e para que nós tenhamos mais números, menos números na verdade, né, trazendo mais calma ainda, né, Jefferson? Justamente. E o mais importante, né, de todas essas estatísticas, Márcio, é a questão das mortes que foram descartadas, né? Haviam algumas mortes suspeitas do novo coronavírus, mas foram descartadas. Mais precisamente, 3 mortes foram descartadas e isso é uma boa notícia, né? As pessoas morreram, infelizmente isso é uma notícia triste, mas se tem como tirar algo de positivo nessa questão é que pelo menos não foi pelo coronavírus, né? Então, ou seja, são boas notícias que começam a chegar em meio de toda essa crise, essa crise de má notícias, a gente traz aqui algo positivo. Vale atentar também, Jefferson Martins, que a gente vem percebendo que vem se construindo uma celeuma que cada dia que passa aumenta mais sobre notícias dadas em relação ao Covid-19. Nós ontem presenciamos, inclusive, em alguns grupos de WhatsApp, uma discussão apaziguadora, diga-se de passagem, profissional, em termos dos termos suspeita, sintomas que muitos portais e muitos sites comentam, lançam as notícias em seguida com termos como suspeita e sintomas. Enquanto existirem apenas sintomas, existirem suspeitas, nenhum caso é confirmado.
Então a gente tem que atentar, você que nos acompanha o Sol News e o Giro de Notícias, que todas as matérias que são lançadas nos portais, sites, em redes sociais, onde quer que seja, se existirem termos como suspeita ou sintomas, não é confirmado. Existe uma probabilidade que vai ser averiguada e futuramente disponibilizada para que todos saibam. E é o que está acontecendo na Paraíba no momento, né? Verdade. Márcio, agora eu queria deixar só um conselho, né? Nenhuma crítica para o secretário de Saúde, é que esses vídeos que ele grava, na minha visão, seria muito mais interessante ele fazer uma coletiva, convidar os jornalistas, os veículos de comunicação e fazer uma coletiva, porque ele está fazendo esse vídeo, me parece que diariamente, né, Márcio? Mas se ele tem tempo para gravar o vídeo, tem um tempo para a coletiva também. Eu acho que era mais interessante, porque tira todas as dúvidas e atualiza melhor. Até porque o áudio é gravado no celular, sem o microfonezinho, não oferece tanta qualidade que o nosso público merece. Mas é só um conselho. Existe uma possibilidade dele estar fazendo esse material sozinho, inclusive para não aglomerar pessoas. A gente tem que pensar nessa hipótese também. Mas usa uma máscarazinha que dá certo. Que use um aparato tecnológico melhor, inclusive um microfonezinho que melhora para nós trabalharmos com isso. Então fique atento, né? Agora no Editorial Brasil, boa notícia, até que enfim. Distrito Federal tem paciente curada após ser infectada por novo coronavírus. A advogada brasiliense Daniela Teixeira recebeu uma ótima notícia nessa semana, quando soube que seu segundo exame para o teste do novo coronavírus deu negativo. Ela foi a primeira paciente do Distrito Federal a ter sido curada do contágio, após semanas de medo e apreensão, diga-se de passagem. Ela comentou que foi infectada no dia 6 de março, na Conferência da Mulher, e a advogada comentou que tinha várias amigas que começaram a apresentar os sintomas e tiveram exames dando resultado positivo. Ela fez o exame, embora não estivesse com sintomas, ainda tinha facilidade para isso. Foi bem no início, pois o laboratório onde fez realizava em casa. E aí deu positivo. Torcemos que muitos tenham esse mesmo desfecho da advogada brasiliense Daniela. A gente realmente está de mãos dadas para que esse número venha a ser amenizado e diminua. Para finalizar nosso giro de notícias dessa quarta-feira, no Editorial Brasil, médicos, infectologistas e especialistas condenam o discurso de Bolsonaro. Entidades de saúde condenaram o pronunciamento na noite de ontem, dia 24, do presidente Jair Messias Bolsonaro sobre a Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Na fala veiculada em rede nacional, o presidente chamou a doença de resfriadozinho, contrariou especialistas e pediu o fim do confinamento em massa. Ele também fez um apelo pela volta da normalidade e culpou a imprensa por espalhar pavor por todos os lugares. A Associação Brasileira de Saúde Coletiva considerou intolerável e irresponsável o que chamou de discurso da morte do presidente Jair Messias Bolsonaro. A entidade afirmou em sua fala que classificou como incoerente e criminosa. O presidente nega o conjunto de evidências científicas que vem pautando o combate à pandemia do coronavírus, o Covid-19, em todo o mundo, desvalorizando, inclusive, o trabalho sério e dedicado de toda uma rede nacional e mundial de cientistas, desenvolvedores de tecnologias em saúde. Existem muitas contrariedades, existem muitos pontos a serem revistos pelo presidente. Tem que se respeitar o discurso, é um chefe de Estado, mas, Everton, se você levar para a realidade, para o que o diagnóstico feito em todo o mundo apresenta, não é uma gripezinha qualquer. Não se pode tratar o atual momento de pandemia no mundo inteiro, envolvendo os 5 continentes, como um resfriadozinho. Eu acho que seria, pelo menos, irresponsável um discurso desse. Eu acho que o discurso do presidente, Márcio, ele tem até um fundo de sentido, mas a forma com que ele fala, no momento que ele falou, eu acho que foi um grande equívoco, foi totalmente inapropriado, porque ele usou até de críticas, de ironias, contraditou alguns dados oficiais, né? Mas tem um certo sentido sim a preocupação dele com a questão econômica. Por quê? O problema, a solução do problema não pode ser maior do que a própria crise. Então, esse confinamento em massa, se demorar muito, vai gerar um grave problema econômico, maior, inclusive, até do que a pandemia causada pelo coronavírus. Então, essa é a preocupação. Agora, a forma com que ele falou, os termos que ele usou, e nesse momento, não foram
Aliás, não foram bem vistos, recebidos, não foram viáveis e, inclusive, não ajuda em absolutamente nada. Acho que ele deveria ter falado de outra forma, em um outro momento, que ajudaria muito mais. A gente percebe também, inclusive, que há uma divergência de pensamentos entre o presidente e uma emissora de TV, que existem realmente ataques veementes do presidente, que em certo tempo do discurso, em certo período do discurso, ele esquece um pouco o problema da pandemia e direciona as atenções a ataques à emissora. Isso é secundário, isso é coisa pessoal que tem que ser resolvido entre o presidente, entre a sua equipe e a emissora de televisão. E não está levando com piadas e com chacotas para um movimento como foi o de ontem. Então a gente espera realmente que tudo isso seja resolvido, torce realmente de coração para que essa pandemia venha a ser minimizada o quanto antes possível, para que a gente possa voltar com as nossas atividades trabalhistas, os funcionários, os empregados possam designar suas atividades profissionais e que o Brasil e o mundo voltem a atuar normalmente. Não é coisa de brincadeira cancelar uma Olimpíada, cancelar em termos de esporte, cancelar uma eliminatória da Copa do Mundo, a Eurocopa, entre outros tantos eventos. Então, se fosse brincadeira, não estariam cancelando tudo isso. Os cientistas comprovam que é uma pandemia que envolve muita gente, tem comprovado que mata muita gente por dia, então deve se tratar, pelo menos com um pouco de seriedade, e não como foi tratada ontem pelo presidente. Mais uma vez, mais um discurso infeliz, e a gente torce mais uma vez que ele venha mais tarde, logo mais à noite ou amanhã, e volte atrás mais uma vez, como vem acontecendo algumas vezes. Márcio, dessa questão da imprensa, vale salientar que a imprensa não está fazendo alarme, a imprensa não está fantasiando nada. A imprensa cumpre o seu papel e obrigação de reportar os fatos. Mas, Márcio, muito obrigado pela sua participação aqui no Sol News de hoje. A gente volta amanhã com o nosso giro de notícias, deixando você atualizado e muito bem informado com tudo que acontece em Patos, na Paraíba, no Brasil e no mundo. Até breve.